Turma, mais um áudio longo por aqui. Essa semana eu pensei muito no que soltar pra vocês, porque eu estou surtando no final do ano. Mas alguém tá surtando também? Porque assim, eu tenho tanta coisa pra fazer na vida adulta. E antes, eu lembro que nessa época eu só terminava a escola, né? Passava de ano. E eu hibernava, assim, eu ia dormir e ler. Esse era o meu trabalho. Mas agora no final do ano não tem essa opção. E eu tô dando uma pequena surtada, tiltada, também tô me mudando. Muita coisa acontecendo. E eu estou me mudando sem saber o destino. Então, assim, eu tô ficando louca. Ai, gente, é uma longa história. Mas eu não tô aqui pra falar dessa história em específico. E coisa de mudanças eu coloco lá no YouTube. Porque a galera já atualiza toda a galera de uma vez, né? A maior parte do meu público tá lá. Então eu me poupo. Já falo uma vez só, sabe? Bom, nisso de ficar pensando na vida, de estar surtando, eu fui ler Drummond essa semana. Carlos Drummond de Andrade, eu acho que é a única pessoa no planeta Terra, que já passou por esse planeta Terra, né? Que consegue me dar uma calmadinha. Então, essa semana eu falei, vou ler, porque eu preciso de saúde mental. Aí, comecei a ler tal, despretensiosamente. Poesia é uma coisa que eu demorei uns anos pra engatar, pra trazer pra minha vida, pra gostar, basicamente. Mesmo sendo professora de literatura, um pouco, me sinto um pouco, né, uma fraude, mas ok. E aí, eu fui ler e lembrei de um poema que chama Definitivo, porque eu peguei ele na mão de novo e estourou a minha cabeça, porque eu falava muito uma frase do Drummond e eu parei de falar. Talvez aí esteja o meu problema, o meu desvio de caráter, porque a frase, ela é um mantra. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E como é que isso funciona, então? Se a dor é inevitável, porque as coisas vão doer, mas sofrer é opcional, mas se tá doendo, por que eu não vou sofrer, né? Eu gosto muito do Drummond, porque ele resume isso da forma mais incrível do mundo. Abre aspas, eu vou ler só o último trechinho, porque o poema é longo, mas eu faço o convite aí para você colocar no Google Definitivo Carlos Drummond de Andrade e ler. Ele diz assim, abre aspas, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca. E esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Existe algo que resume mais o nosso interior do que a prudência egoísta que nada arrisca? Olha como a gente é covarde com a própria vida. Imagina, isso me deu um chacoalhão, assim, pra vir resolver as minhas coisas agora. É sério, parece que é besteira, né? Parece que eu estou mentindo. Se eu ouvisse alguém falando, eu ia falar, não é possível que a pessoa muda a vida dela, que ela pega ali, porque ela leu um cara que morreu há não sei quantos anos e o cara falou pra ela não ser covarde. Mas sim, eu acho que a literatura acaba se tornando uma espécie de guru na minha vida. Quase que uma religião, assim. Porque, de fato, eu pego firme naquilo, eu realmente acredito nisso. E quando o Drummond fala, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, eu penso no quão eu posso deixar a minha vida mais leve, no sentido de aceitar, mas assim, aceitar com muita força mesmo, que se alguma coisa não tem solução, então ela está solucionada, não tem o que eu faço, sabe? Não tem o que eu possa fazer. Então, há problemas que eu não consigo mudar. Tem brigas que são grandes demais pra mim. Tem coisas no mundo que eu não tenho como. O meu estresse não vai mudar, sabe? E aí eu aprendi que o que não tem solução, solucionado está. Porque a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, vou usar isso numa parte prática da vida, né? Por exemplo, eu fui fechada no trânsito. Vamos supor. Fui fechada no trânsito, tô dirigindo, fui fechada. Aí eu chego em casa e reclamo, né? Nossa, meu, você não sabe. Fui fechada no trânsito. Aí minha amiga me liga à noite e eu falo, fui fechada no trânsito. Aí, todo outro dia, uma semana depois, almoçando com as minhas amigas, e a gente tá falando sobre a vida, eu falo, não, mas vocês não sabem, na semana passada eu tomei um fecho no trânsito. Então, eu vou ficar revivendo uma coisa que não tem como eu mudar,
porque já aconteceu. E não tem solução, aquilo ali, assim, é uma coisa muito fútil, né? Mas assim, pega isso pra sua vida. Pras coisas que você fica toda hora martelando, porque eu sou essa pessoa. Eu fico martelando, me remoendo, refazendo, vivendo, sofrendo aquilo que não muda e aquilo, não sei o quê. E eu pego as minhas amigas pra Cristo, assim, eu fico, não, porque isso, e eu volto no mesmo assunto. Eu até tenho que fazer um pedido de agradecimento público pra Juliana, lá do Julinguística, porque eu acho que esse ano eu falei do mesmo problema umas 599 vezes pra essa menina. O dia tem 360... O dia não, o ano tem 365 dias, mas eu acho que eu reclamei pra Ju, assim, umas 500 vezes. Uns 500 dias seguidos, então... Enfim, a gente fica bitolado na mesma história, no mesmo enredo, sabe? E eu lembrei uma personagem. Eu já tô rindo porque vocês já devem saber quem é, né? A Lorelai Gilmore, de Gilmore Girls. Sim, eu vou citá-la em todos os episódios do podcast. Ai, porque aquilo ali pra mim é uma escola. Gilmore Girls pra mim é uma escola de vida. E a Lorelai, ela tem exatamente esse padrão. Eu não vou dar spoiler, mas a série tá no piloto, tá? Se você ler a sinopse na Netflix, você já vai saber. A Lorelai ficou grávida com 16 anos. E a série começa quando ela tem 32. Então a filha dela já tem a idade que ela tinha quando ficou grávida. E aí, nossa, é isso mesmo? Eu fiz essa conta certa? Gente, eu sou de humanas, eu realmente não sei. Enfim, a Lorelai... eu acho que tá certo. A Lorelai, ela acaba vivendo um enredo eternamente, porque aos 16 anos, mas, também é uma situação muito difícil, né? Aos 16 anos, ela engravidou e teve a Rory, e os pais dela eram muito controladores, principalmente a mãe. Então, ela pega as coisinhas dela e vai refazer a vida dela do zero, assim, ela sai de casa com a roupa do corpo e vai ter a filha dela e vai morar em Stars Hollow e vai seguir a vida dela. Quando a série começa, então você pensa, 32 anos, então, poxa, já viveu a vida dela, né? Mas não. Ela o tempo inteiro na série, até o último episódio, ela reclama das mesmas coisas. E, óbvio, com toda razão, porque, é uma situação muito difícil, é uma situação muito complexa. Mas, ao longo da série, gente, assiste e me diz se eu estou louca na minha tese, porque não é possível. Ao longo da série, ela tem uma série de oportunidades de fazer diferente. Ela tem uma série de oportunidades de criar um novo laço com os pais, porque eles estão disponíveis, eles estão ali. E a Emily é difícil. A mãe da Lorelai é um pé no saco. Eu tô falando isso, mas assim, eu tô sendo muito hipócrita, porque eu não teria a menor paciência com aquele ser humano. Porém, eu acho que é possível naquela relação que exista coisas em comum. Só que a birra da Lorelai, a birra, assim, a dor que ela sente, e eu acho que aí a gente vai entrar num ponto muito pessoal, né, das pessoas em si mesmo, é uma dor muito forte, e ela tem toda a razão, e eu tenho as minhas dores também, e eu também não abro mão delas, mas o que eu tento fazer, assim, como alguém que busca ter uma certa inteligência emocional na vida, ok, isso aqui não dá pra arrumar. Então, a mãe da Lorelai não tem, ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ser controladora, chata, blá, blá, blá. O que você pode fazer com isso? Tá, você pode ir lá uma vez por semana, porque ela tem que ir, né? E traçar um novo caminho, sabe? Você já... Quando assim, a Lorelai, ela parece que é sempre pega de surpresa quando a mãe dela tá sendo controladora. E a mãe dela é controladora há 30 e poucos anos com ela. Hello, sabe? Acorda pra vida, gata. A sua mãe é assim, você não vai mudar? Você não percebeu que em 30 e poucos anos a mulher não mudou? Então, a gente também tem que aprender a ter a malícia de esperar. Tipo assim, aquela pessoa vai ser um pé no saco. Por que eu vou me surpreender? Por que vai virar sempre uma odisseia? Uma coisa super complexa na minha vida? Eu já sei que isso vai acontecer, sabe? Então, eu realmente fico, agora parando pra pensar, eu fico pensando nas coisas da minha vida que eu ainda super sofro. Nossa, meu Deus, eu faço assim a Terceira Guerra Mundial. Só que
queridos e queridas, já era esperado, sabe? Não é novidade pra ninguém. Uma das coisas que a Lorelai mais fala é que ela quer liberdade. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade. Só que, gata, você já tá na tua casa. Você já mora mais de, sei lá, quantos mil anos sozinha com a tua filha. Tua mãe não paga, não faz nada pra você, tá? Ela depois paga a escola da Rory, mas enfim. Você já é livre. Você já vive a sua vida, você já toma café na hora que você quer, você já toma a quantidade de café que tu quer, tu faz exatamente o que tu quer, você já é livre. Hello, acorda. Sabe, alguém precisava chegar na Lorelai e falar, querida, você já é livre, os seus pais não têm mais controle nenhum sobre você. Ponto. Você já é livre, sabe? Principalmente quando ela paga Chilton de volta, né? Ela devolve o dinheiro que ela usou pra escola da Rory. Ela não se percebe livre, sabe? Tipo, ela não cai a real pra ela. Então, assim, querido, o que você queria? Ganhar um superpoder? Você queria o quê? Voar igual a Barbie Butterfly? Você não é a Barbie Butterfly. Por favor, né? Acorda. Eu estou falando isso olhando para o meu espelho aqui de maquiagem, que eu tô passando protetor solar enquanto eu gravo esse episódio. E é isso. Bruna, você não é a Barbie Butterfly. Você já conseguiu as coisas. Relaxa, garota, sabe? Respira. Eu já consegui as distâncias que eu queria das pessoas que eu queria. E eu já consegui minimamente me encontrar. Então, calma, sabe? Eu lembro o meu desespero durante a faculdade. Eu ficava sempre querendo fazer mais, querendo fazer mais, querendo fazer mais, ler mais, fazer isso, fazer aquilo. E eu já estava fazendo coisas. Sabe aquele acúmulo de informações? Eu lembro que eu ficava falando... Olha a frase que eu falava. Ai, mas sabe o que que é? Eu não consigo manter as minhas leituras como antes. Óbvio que não, eu estava fazendo um curso superior. Aliás, eu estava fazendo 2 de uma vez, porque eu sou biruta da minha cabeça e eu ainda tinha 2 empregos. Então, assim, eu ia pra pedagogia de manhã, trabalhava à tarde numa escola, ia pra letras à noite. No outro dia, que eu tinha vários estágios, né? Eu acabava indo pra outras escolas pra trabalhar. Então era assim, tipo, segunda, quarta e sexta era numa escola, quinta, não sei o quê, blá blá blá, era na outra. De final de semana eu trabalhava em festa infantil, porque eu precisava de dinheiro. Enfim, era assim, uma coisa absurda. E eu, fazendo 1 milhão de coisas, tinha a carência de que, ai, mas eu não tô conseguindo manter as minhas leituras pessoais. Meu Deus, que garota insuportável acha que precisa manter as leituras pessoais, cursos extracurriculares, fazendo 1 milhão de coisas. Meu Deus, eu não tenho paciência pra mim. O ponto aqui é, a gente não percebe que a gente já saiu do lugar que a gente queria sair e a gente não curte o processo, sabe? Não curte o processo. O problema pra mim disso é que a Lorelai, ela passa a vida enroscada no mesmo lugar. E eu acho que não tem coisa mais anti-Carlos Drummond de Andrade do que você não viver novos problemas, sabe? Do que você viver sempre o mesmo problema. Eu acho que a vida sempre vai exigir da gente graus de dificuldade, sempre vamos ter problemas ao longo da vida, porque nós somos adultos e humanos, mas o triste é você viver na mesma história. No mesmo enredo, sabe? Não é possível que não exista um pouco de brilho no olhar de viver coisas novas. O grande problema disso é que a gente bitola nas nossas certezas incontestáveis, que de incontestáveis não tinham nada, sabe? Ter essa delicadeza na vida eu acho que é muito importante. Refletir, eu tô errando aqui? Como eu posso melhorar? Porque a gente fica achando que a gente tem que fazer coisas. Quando a gente não senta a bunda na cadeira e pensa, se estuda, sabe? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que eu estou aqui? Sabe? Eu acho que tá disponível para viver dessa forma orgânica, dessa forma até, assim, tão abrupta. É a coisa mais rara do mundo nos dias atuais, porque todo mundo tá certo de si. Sabe? Certo dos seus quereres, dos seus prazeres, ninguém mais conhece ninguém, todo mundo tem medo de se falar, de trocar informações, de se abrir. Gente, nos cursos de graduação, eu tô falando pelo menos pela área da letras, é assim, absurdo como as pessoas se tratam. Chega a ser triste, assim, você vê uma professora, sei lá, conseguindo um estágio bom. As pessoas já começam a falar mal dela, sabe? Você vê alguém tentando trabalhar hoje em dia, por exemplo, no BookTok,
eu vejo muita crítica da galera da Letras pra esse pessoal até novinho, meu, as menininhas do BookTok têm o quê? 19 anos. É óbvio que elas não vão fazer análises igual o Haroldo de Campos, gente. Elas não vão fazer, sabe? A galera espera umas paradas também que eu não entendo. Aí, num vídeo de 30 segundos, as meninas são massacradas porque, essa ideia, não, essa interpretação, isso emburrece. Ai, o BookTok é péssimo. Gente, vocês queriam o quê? O Antônio Cândido no BookTok? É, ele vai estar lá mesmo, sim, o Antônio Cândido. Aham. Abre aí seu TikTok, vocês vão encontrar o Antônio Cândido. É umas ideias, sabe? Então a gente fica tão presinho no nosso mundinho que acha que tudo que a gente tem que fazer tem que ser do nosso jeitinho. O mundo tem que. Nossa, o mundo tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser. E eu acho muito cansativo esse pensamento. Eu tenho certeza que o Drummond iria concordar comigo. Ele ia falar, é verdade. Que porcaria. Imagina viver num mundo que todas as coisas são do jeito que a gente quer. Imagina isso. Parece o paraíso dos filhos únicos, né? Mas não é não, porque é um saco. É um saco você ter controle de tudo. É um saco você ter tudo que você quer na hora que você quer. É um saco, assim, você não ter oportunidade de crescer. O ser humano precisa de evolução. E a impressão que eu tenho é que nos dias atuais, todo mundo parou no tempo. Sabe, as pessoas não se conhecem mais, as pessoas não se abrem mais, eu tenho muito medo de fazer novas amizades, porque as pessoas são extremamente bizarras, do fundo do coração, sabe? As pessoas são cruéis, as pessoas, às vezes, se aproximam de você por motivos e coisas que não tem nem sentido, não tem nem nexo, sabe? Quando a gente olha pra vida de alguém, a gente acha que a vida daquela pessoa é perfeita e aí a gente quer usufruir daquilo. Só que assim, ninguém tem a vida do Instagram. O mais bizarro disso tudo é que a tecnologia tá deixando a gente ouvindo tudo na velocidade 2 e a gente tá vendo a vida na velocidade 2 também. Então, essa semana eu tava lendo o Drummond, né? E eu parei pra pensar no quão gostoso é fazer uma leitura com calma. Sem aquela ideia de tem que ler mais rápido, tem que ler rápido, tem que terminar esse livro. Não, a melhor parte de ler é ler. Então eu não vou ler rápido. Às vezes eu quero muito ver um vídeo no YouTube. Daí eu coloco ele na velocidade 2, só que qual a lógica? Se eu quero ver aquilo, por que eu estou apressando aquilo? E aí a gente vai falar, assim, eu caio nessa também, né? Mas é porque não tenho tempo, a vida é corrida. A vida sempre vai ser corrida. Assim, eu não lembro de ter visto um vídeo no YouTube na velocidade 2 e por isso me sobrou um tempo pra dormir mais, por exemplo. Não lembro de ter ouvido áudios na velocidade 2 ou pedido pra alguém falar mais rápido comigo e ter sobrado um tempo precioso pra mim de descanso, por exemplo. Não, eu só tô apressando porque eu tô bombardeando o meu cérebro de milhares de informações, porque qualquer lacuna que ele tem, eu tô lá consumindo, ou fazendo coisas que às vezes eu também nem sei quais são os propósitos. Então eu tô nessa fase, assim, de aceitar que o dia tem 24 horas, não vai dar pra fazer tudo o que eu quero na vida. Eu não vou conseguir viver 3 vidas nessa vida, por mais que eu acelere as coisas na velocidade 2, sabe? Isso aqui tá virando um desabafo. Tá quase virando minha sessão de terapia. Porque essa semana eu falei isso na terapia. Que eu tô realmente precisando internalizar, olhar pra minha cara, olhar pra mim no espelho e falar, querida, você só vai viver uma vida. E esta é a sua desgraça. Porque eu amo viver. Eu quero viver tanta coisa. Eu quero, sei lá, fazer um mochilão. Eu quero virar nômade, mas eu também quero casar, também quero trabalhar numa empresa, ser uma CEO, eu quero viver tantas vidas numa só e não dá tempo. Porque eu sou uma pessoa só, sabe? Eu quero ser professora, mas eu também quero, sei lá, virar médica. Aí eu também quero ser bióloga. Gata, não dá. Você tem que escolher uma só. Porque a vida é uma só, porque a gente só tem 24 horas no dia. Então, tô pegando mais essa ideia e falando assim, quer saber? 10 horas da noite, eu amo dormir cedo, tá? É o meu desvio de caráter, eu sei que, assim, é bem estranho. As pessoas sempre me olham estranho, mas eu amo dormir cedo. Eu amo dormir às 10 horas da noite, porque eu acordo revigorada, assim, parece que, meu Deus, a vida está acontecendo pra mim. Então eu adoro essa sensação. E aí eu vou dormir cedo e é isso aí.
A minha lista de tarefas, pelo visto, vai demorar umas 3 encarnações. Eu vou ter que vir umas 3 vezes no planeta Terra pra cumprir ela. Então eu já aceitei isso. E aí eu tô indo dormir cedo, gente. O mundo tá em ebulição, cara. Aí eu vou ficar me descabelando, sabe? Eu tô amando fazer novos rituais pra mim, assim. E dormir, passar creme na mão, sabe? São coisas tão pequenas que eu não fazia, que vivia tanto na pressa, tanto na correria. E assim, que bom que eu não tenho o controle do mundo, sabe? Que bom que eu não tenho que fazer tudo o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque é muito cansativo. É muito cansativo. Eu tô realmente aproveitando os 20 e poucos, sabe? Porque é uma fase que eu sei que não vai durar para sempre, que daqui a pouco eu vou ter novas responsabilidades, eu vou ter família, eu vou ter várias coisas. E eu vou ter uma vida diferente. Então eu tô realmente aproveitando as fases, porque até essas fases que a gente imagina que são gigantescas, né? Tipo família ou trabalho, essas coisas também passam, tudo passa, né? Então, aprender a olhar pro agora, porque não vai chegar um dia perfeito que eu vou ter feito tudo que eu precisava para o mundo vai parar para eu descansar. Então, eu simplesmente estou descansando, gente. Eu me tornei essa pessoa. Eu dou meu máximo, mas eu descanso. Porque se eu não descansar, eu não vou conseguir dar meu máximo. Então, eu tô vivendo. Eu acho que eu realmente tô vivendo e tô começando a me priorizar dentro da minha vida pela primeira vez, assim. Eu tô passando um tempo com meu pai e ele tava falando pra mim, né, que ele sempre viu em mim uma péssima autoestima. E olha que triste. Até as pessoas à minha volta vendo isso, sabe? Então eu realmente tô começando a priorizar as minhas coisinhas. Parei pra analisar que eu erro, sabe? Porque se eu tô sempre me sentindo atrasada, se eu tô sempre me sentindo lotada de tarefas, então será que eu sou tão produtiva assim? Ou só sou desorganizada com o meu tempo? Não sei gerenciar meu tempo. Porque justamente eu tenho essa sobrecarga de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Soltei, inclusive, no canal um vídeo falando sobre procrastinação. E, sério, você precisa ir lá ver como eu parei de procrastinar, alguma coisa assim. E soltei outro esses dias, falando, assim, são 6 dicas de um passo a passo pra parar de procrastinar em 2024. E, assim, se você ainda não viu aquele vídeo, Mona, vai ver. Vai ver porque é a vida batendo na minha cara, assim. E eu acho que é a coisa mais preciosa do mundo ter regras pra você mesma, ter limites pra você mesma. Não só com relação a como a gente faz isso, né, com relação aos outros. Eu aceito tal coisa, mas eu não aceito tal outra coisa. Blá blá blá, mimimi, mimimi. Só que a gente não coloca isso pra nós, sabe? Eu não aceito mais que eu fique um dia tão atolada de trabalho que eu não consiga comer. Eu não aceito mais essa rotina, sabe? Não dá mais pra mim. Porque assim, eu sei, o mundo é capitalista, a gente tem que trabalhar, não sei o quê, blá blá blá. Só que não dá. Não dá, eu já fiz muito isso. É uma coisa que eu não quero mais viver, sabe? Então eu vou construir uma vida que eu tenha um horário de trabalho que eu possa comer, sabe? Por muito tempo não deu, mas agora vai dar. Essa semana, eu parei pra beber água. Essa semana, eu comecei e terminei um livro chamado Em Outra Vida Talvez, de uma autora chamada Taylor Jenkins Reid. Já li alguns livrinhos dela por conta das minhas alunas, mas esse eu li por livre e espontânea vontade com a minha amiga Ju. De novo a Ju, gente. A Ju tá sempre, tá em todas, né? Então, a gente leu e foi um baita, assim, soco na minha cara. Eu não vou dar spoiler da história, mas é basicamente assim, a Hannah é a personagem principal, ela precisa tomar uma decisão entre sim e não. E a gente vai ver o que acontece na vida dela se ela fala sim e o que acontece na vida dela se ela fala não. É aqueles livros que cada capítulo é uma versão. E até dá meio que pra escolher a versão que você mais gosta. E aquilo foi um soco na minha cara, sabe? Porque eu tô aprendendo de fato a honrar as minhas decisões. Eu tô aprendendo de fato a honrar as minhas escolhas, sabe? Não dá pra passar a vida inteira me lamentando pelas coisas que eu não faço.
Eu tenho que olhar para as coisas que eu faço, para as coisas que eu conquistei, para as coisas que eu consegui, porque eu sempre fico com essa ideia de que eu devia estar fazendo mais. E essa minha vibe de, ai, uma super produtividade e faça enquanto ele trabalhe enquanto eles dormem, é uma coisa que assim só me deixa feia. Ai, não, assim, nunca me deu um retorno. É sério, gente, pega minhas fotos de um ano atrás. Eu tava feia. Tava feia porque eu só reclamava, porque eu era amargurada. Minha testa tava toda enrugada. Agora eu tenho que fazer botox na testa, porque eu juro, eu era feia. Juro, pega minhas fotos do Instagram dos anos passados, assim. Enfim, eu só reclamava. Então, assim, eu aprendi mesmo com o Drummond agora, com a Clarice Lispector, que a dor é inevitável, as coisas da vida vão acontecer, mas eu sofrer, eu fazer disso, nossa, uma odisseia, eu pegar e me descabelar, eu surtar, enfim, eu viver do jeito que eu tava vivendo, não vai fazer com que as coisas melhorem, sabe? Então, assim, tô respirando fundo, pensando, ó, isso aqui tem solução? Ah, essa situação tem? Tem. Às vezes é falar com alguém, às vezes é ter conversas difíceis, porque eu sou uma pessoa muito difícil de ter conversas difíceis. Mas, assim, às vezes eu preciso aprender a ter conversas difíceis e resolver pra que não fique doendo. Então, às vezes eu preciso aprender também a olhar pra mim e a entender o que está me doendo, por que está me doendo e se tem solução ou não. E faz muito sentido também com relação a gerenciamento de tempo, sabe? De estar sempre nessa velocidade 2 pra vida. Não dá pra viver na velocidade 2 da vida. E, assim, eu sinto muito se as novas gerações só vão se comunicar dessa forma. Porque tem todas essas teorias, ah, você tem que se atualizar, porque os alunos, não sei o quê. Eu sinto muito, gente. Eu juro pra vocês, eu sinto muito mesmo. Mas pra eu estar viva, pra eu existir, pra eu literalmente estar aqui, ó, falando, respirando, coração batendo, eu não consigo mais viver num mundo em que eu preciso surtar o tempo inteiro. Eu não consigo mais, assim, é de verdade, eu tô abrindo mão disso aí. Então, que eu tenho essa impressão, né? E aí eu tô aprendendo que eu posso ser produtiva sem surtar, eu posso ter conversas difíceis sem surtar, eu posso me expor sem ofender as pessoas, eu posso expor as minhas opiniões, os meus desejos, as minhas vontades, e eu posso também aprender a respeitar os desejos e as vontades dos outros de uma maneira sincera, sabe? De uma maneira real, e de honrar as minhas próprias decisões. Porque eu tô, de fato, nesse marasmo, assim, de decisões inacabáveis, de decisões, de estar sempre entre lá e cá, e eu nem digo só com relação à mudança, mas é sentimental também. Então, enfim, eu não sei se esse áudio fez sentido pra você. Me conta, porque eu realmente preciso engatar essa marcha no 3, assim, e, sabe, viver. Então, nesse ano de 2024, eu vou tentar ao máximo fazer com que seja um ano em que eu não esteja fazendo mil coisas, gerenciando o meu tempo. Beleza? Então é isso. Mais um áudio longo para nossa conta. Até semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. É Tempo de Morango, segunda-feira, às 10 horas da manhã. E domingo sempre sai vlog lá no canal. E comentem aqui se vocês querem vídeos não, áudios sobre organização. Tô fazendo um conteúdo agora pro YouTube, pensando sobre organizações para 2024. Mas é nesse mood, né, gente? É sempre assim, das minhas coisinhas. Então, se vocês precisarem de uma amiga para pensar junto com vocês também em questões de agenda, eu acho legal. Comenta aqui. E sabe o que eu faço? Com as meninas, com a Vanessa, com a Ju, eu faço reuniões. Eu mostro, assim, as coisas que eu tô fazendo, os projetos. Claro, amigas de confiança. E aí, a gente senta e fala, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E aí, eu olho pra cara delas e falo, nossa, isso é tão óbvio, como eu não pensei nisso antes? Então, às vezes é legal você ter umas amigas, assim, pra te ajudarem a pensar na rotina, na organização também. Vocês podem fazer isso. Você ajuda ela te ajuda e vocês vão trocando. Tá bom? Então, esse foi o episódio. Beijinhos!